graça, que nos chamou para a sua glória eterna, vai tocar na sua vida de um modo sobrenatural. Nós queremos continuar louvando a Deus neste momento, mas de uma forma agora muito prática também. Através dos dízimos das ofertas, nós promovemos um movimento no reino espiritual. A palavra de Deus diz que quando nós consagramos a Ele, é liberada uma ordem do céu para repreender todos os devoradores que vêm sobre a nossa vida. A palavra de Deus que é liberada uma ordem do trono de Deus para que se abram janelas dos céus e bênçãos sejam liberadas e derramadas sobre a vida daqueles que creem. É liberada uma palavra do trono de Deus quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, que faz com que haja multiplicação da sementeira daqueles que são semeadores. Eu quero que você creia e visualize com seus olhos espirituais, com os olhos da fé, tudo isso que eu estou dizendo a você, porque é exatamente isso que Deus vai estar fazendo, porque Ele tem um propósito em tudo aquilo que nós fazemos, e especialmente na área material e financeira, porque o dinheiro continua sendo o grande Deus deste mundo. Deus quer impactar a terra através do testemunho de cada um de nós. E a partir do momento que nós podemos provocar estes milagres, os testemunhos vêm e o nome do Senhor é glorificado. Esta é a dinâmica da divulgação do poder de Deus no reino, através dos milagres. E aliás, é sobre este tema que nós vamos estar ministrando hoje. Mas eu quero começar junto com você, separando algo muito especial, separando algo que consista uma verdadeira manifestação de louvor a Deus. Eu quero convidar você a separar algo que vai além daquilo que naturalmente faríamos. Nós vamos ser movidos agora, não só pela fé, mas pela gratidão ao Deus que tem suprido todas as nossas necessidades e que vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Se você deseja isso, os nossos cooperadores estão aqui. Você vai levantar a sua mão, eles vão levar até você um envelope de dízimo, de oferta, e você pode consagrar a Deus a semente bendita que vai trazer muito fruto e vai glorificar muito ao nome do Senhor. Hoje nós faremos apenas uma entrega de dízimos e ofertas, depois eu vou explicar por quê. Essa semana nós fomos impactados por aquilo que Deus fez através da vida da igreja. Quando tínhamos diante de nós um grande desafio, Deus moveu vidas que estão aqui entre nós, e desde a menor até a maior das ofertas que foram consagradas ao Senhor, eu creio, foram recebidas diante do trono de Deus de uma forma que trouxe uma atenção especial de Deus para este lugar. Não que Deus não se importe, não que Deus não esteja com os olhos em toda a terra, mas a palavra de Deus diz que os olhos dele passam por toda a terra, procurando pessoas fiéis para abençoar. E eu creio que nesses dias Deus tem feito isso aqui. O desafio que foi trazido à igreja não foi um desafio para atender um desejo, uma vontade de uma pessoa, mas foi algo que Deus moveu ao longo dos últimos quase 10 anos. Deus vem preparando este momento, e uma hora eu vou contar-lhes os detalhes. Aliás, eu pretendo escrever, talvez no informativo, os detalhes de tudo aquilo que Deus fez, os milagres que cercaram este momento, deste passo que nós estamos dando pela fé da aquisição do novo prédio para a Comunidade da Graça. E Deus escolheu um lugar onde tem muitas vidas, e eu creio que aquelas vidas já estavam ali no coração de Deus para serem alcançadas, e Deus está nos movendo para um lugar onde tem dezenas de milhares de pessoas que vão ser alcançadas através das nossas vidas.
e nós pudemos esta semana dar o primeiro passo. Nós pagamos a entrada da compra deste novo prédio, e de uma forma mais linda que poderia se imaginar, através de pessoas, muitas dando além do que possuíam, outras dando tudo o que tinham. E depois eu vou contar-lhes alguns testemunhos e alguns milagres que já aconteceram nesses dias. E eu fico contente porque é só o começo. Nós pagamos 5% só do valor do prédio. É só o começo dos milagres que Deus vai fazer entre nós. Eu sinto Deus envolvendo este lugar, envolvendo as nossas vidas, envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família. E eu quero que você creia num Deus de perto, num Deus que está muito próximo de você, e um Deus que vai fazer com que a sua vida se transforme num manancial de milagres. E eu quero orar junto com você agora, quando consagramos esses dízimos e ofertas, porque é uma expressão de louvor e de gratidão que só pode dar quem tem coração. Cantar cânticos ao Senhor é muito bom, mas nós sabemos que não precisa ter coração para cantar um cântico, basta ter voz, boca, cordas vocais. Mas quando nós damos uma atitude de dar algo que nos custa, como fez um dia Davi, quando tinha que escolher um lugar para construir o templo ao Senhor. A pessoa que veio a ele, que era o dono da terra, e falou: eu vou dar de graça, pode pegar esse terreno, você é o rei, e o objetivo é construir algo para o Senhor. Davi falou: eu nunca vou dar algo ao Senhor que não me custe nada. Ou mesmo em Deuteronômio 12:12, quando você lê ali escrito: nunca compareça diante do Senhor de mãos vazias. Esses dias, quando nós recolhemos aqui essa oferta especial para o pagamento da entrada do prédio, houveram pessoas que consagraram a Deus R$5. E talvez aqueles R$5 podem ter sido muito mais significativos do que quem deu 1.000, do que quem deu 10.000. Por quê? Porque cada um tem uma realidade, mas existe uma realidade que nos torna um, que é a realidade de amarmos ao Senhor e darmos o melhor para Ele. E eu quero fazer deste momento não só um momento de consagração, um momento de louvor a Deus, mas um momento de você experimentar algo novo, algo singular da parte de Deus em sua vida, em seu coração, porque é assim. E uma das características daqueles que são fiéis a Deus é que eles são banhados com uma unção de alegria, alegria por servir a Deus, alegria por pertencer a Deus, alegria por poder ser instrumento de bênção nas mãos de Deus. Sua vida ganha sentido e propósito, não pelo dinheiro, mas porque você está envolvido numa grande obra, está envolvido num grande mover. E nisto consiste a grande riqueza, a riqueza que nos é dada por Deus. Uma viúva pobre que deu uma única moeda, tem seu nome, tem a sua atitude citada na Bíblia, porque isso impacta o coração de Deus. E eu creio que nesses dias muitas pessoas têm impactado o coração de Deus e têm tido suas atitudes registradas no livro da vida. E eu quero convidar você agora a tomar em sua mão, e você que vai fazer isso, por favor, fique de pé. E eu creio que haverão cultos em que todos estarão de pé, consagrando não só a sua vida, mas também recursos ao Senhor. E não estou falando aqui de grandes valores, eu estou falando aqui de coisas que sejam significativas para você. Homens, mulheres, moços, moças, crianças envolvidas neste mover, provocando milagres, adorando a Deus, trazendo uma atmosfera de adoração no culto, como está escrito na palavra: eu farei lugares para que vocês nele me adorem. E quando vocês me adorarem, eu virei até vocês e os abençoarei. Deus está abençoando vidas nesta manhã. Deus está abençoando projetos nesta manhã. Deus está abençoando lares nesta manhã. Deus está abençoando famílias nesta manhã. E eu quero que você receba isso. Tome em suas mãos agora e levante ao céu. Senhor, mãos levantadas,
para te adorar. Mãos levantadas, Senhor, consagrando ao Senhor algo que lhes custa. Mãos levantadas, Senhor, comprometidas com teu reino. Mãos levantadas com as quais o Senhor pode contar. Mãos levantadas, Pai, que não tem por precioso o ouro nem a prata, mas o Deus de toda a terra. Mãos levantadas que hoje, Senhor, te adoram em espírito e em verdade. Mãos levantadas cujo coração é teu. Mãos levantadas que vão experimentar da tua parte a tua bênção, o teu toque. Abençoa estas mãos, meu Pai. Unge estas mãos, meu Pai. Fortalece essas mãos, meu Pai. Faz com que essas mãos sejam cada dia mais frutíferas, meu Pai. Glorifica o teu nome através destas mãos. Mãos que te louvam para a tua glória. Santificamos esses recursos e te entregamos agora, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Você pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente seu dízimo, sua oferta. Aleluia. Aleluia. Muitos irmãos muitas vezes têm nos procurado e dito, pastor, ou falado com os nossos pastores, que às vezes vêm desprevenidos ao culto no que diz respeito ao dízimo e oferta, e hoje com a proliferação do dinheiro de plástico, isso é muito comum, as pessoas não terem como ofertarem. Nós temos aqui, atrás desse envelope, o número das contas bancárias da comunidade. E se você deseja, você pode fazer transferências, e até se você deseja também usar o dinheiro de plástico, nós temos na nossa própria livraria máquinas de cartão, onde você pode também oferecer ali seu dízimo, sua oferta, através do cartão de crédito. Então, tudo isso é a adaptação aos novos tempos. Havia tempos em que as pessoas traziam galinhas, porcos, animais para serem oferecidos. Hoje, nós estamos vivendo na era da tecnologia e a igreja muitas vezes precisa despertar a isso. Eu nunca fui muito ligado nessas coisas. Eu acho que eu não sei nem fazer uma transferência pelo computador, mas tem gente que só sabe fazer isso. Então, está aqui à sua disposição para servir você e facilitar a sua vida. E eu quero falar, antes de dar início à ministração da palavra, de uma outra oferta que foi feita à igreja, de amor, de consagração. Os nossos irmãos Davi Silva, sua esposa Gerce, seus filhos, nora, genro, sobrinho, que compõem um dos grupos que hoje talvez tem sido um dos maiores instrumentos de Deus para abençoar a nação brasileira através da música. E eles não só gravaram este material aqui no ambiente que envolveu os irmãos desta comunidade, mas também fizeram um trabalho que eu pessoalmente fui muito impactado através dele. E nós, como igreja, também fomos muito abençoados dentro do projeto que Deus tem nos dado, a mim e a vocês, desta nova realidade
que não é simplesmente uma mudança de endereço, mas é uma mudança de mover da igreja. A igreja se movendo em direção a alcançar milhares de pessoas. Eles consagraram as primícias deste material a Deus, e eles doaram para esta causa 100 CDs e 100 DVDs, que vão estar à sua disposição ali na livraria. Ele está sendo vendido a um valor muito especial, só que dessa vez não é mais barato, é um pouco mais caro, porque o objetivo é gerar recursos, mas o caro aqui é só na aparência. Por quê? Porque ele vai servir a um projeto maravilhoso, e você vai comprar algo que vai abençoar sua casa, sua família. É pouca coisa mais cara. Nós colocamos, para vocês terem uma ideia, aproximadamente aí R$10 a mais do que é o valor normal de um CD e um DVD como este, mas é para que haja a geração de recursos, e este material, ele sirva como um memorial deste tempo que nós estamos vivendo. Tem um dos cânticos aqui, se eu não me engano, é a faixa 2, que fala a respeito de milagres. Deixa eu até ver aqui. 3, lançarei minha fé, sobre a sua palavra lançarei minha fé, que faz referência ao texto ali de João e os Pedro pescando, quando não pescam nada, quando não fazem nenhuma colheita do trabalho de uma noite inteira, Jesus vem e lhes dá uma palavra, e sobre aquela palavra eles lançam a sua fé, e eles recolhem todo o resultado, não só de uma pescaria, mas de um passo de fé. E é justamente isso, e eu creio que esta música 3 deste CD é o hino que eu e você precisamos cantar nesses dias, de fazer da palavra de Deus o grande lastro da nossa vida, o grande lastro da nossa família. Quando somos de todos os lados atacados, através da palavra nós temos vitória. E eu quero desafiar vocês não só a adquirirem este material, não só a ouvirem este material, mas a crerem na palavra cantada e fazerem dela a sua declaração de fé. E eu quero orar consagrando ao Senhor as primícias deste material. E eu quero aqui, viu, Gerson e Rebeca, eu quero profetizar que este material vai ser o material que mais vendeu na história do ministério de vocês, por causa desta atitude de fé de vocês, de fazer dele e de consagrar as primícias dele, num momento tão especial da vida da igreja. Talvez vocês não estejam enxergando ainda o que eu estou falando. Muitos aqui estão vendo apenas a compra de um prédio. Eu estou vendo milhares e milhares de vidas sendo alcançadas. Eu quero que você que tem somado conosco neste desafio, ao andar nas proximidades lá do prédio, quando você estiver ali andando, nós não tomamos posse dele ainda, eu quero que você comece a já profetizar sobre aqueles prédios, sobre aquelas casas, se converterão, serão salvos, serão trazidos pelo Senhor, lares restaurados, jovens libertos, um mover de alegria, um mover de salvação para toda aquela região onde nós estamos envolvidos, em nome de Jesus. E eu quero consagrar aqui este material. Infelizmente o Davi não tem podido estar conosco nos cultos, porque ainda, por enquanto, ele depende da divulgação e do exercício do seu ministério, viajando o Brasil todo, fazendo aquilo que Deus deu a ele como graça e como chamado. Mas eu creio num tempo que nós teremos a presença dele em tempo integral junto conosco e trabalhando conosco também fisicamente nesse projeto. Sua família tem estado muito envolvida, já envolvidos também nos trabalhos da igreja, especialmente a Gerson ministrando, a Rebeca ministrando, às vezes aqui para os jovens, para os adolescentes. Mas eu creio num tempo em que todos nós vamos estar juntos trabalhando e muito envolvidos neste projeto de salvação de milhares e milhares de pessoas.
Então eu quero consagrar ao Senhor este material e, representando aqui esta família, entregá-lo hoje como oferta ao Senhor, esses 100 CDs e esses 100 DVDs que vão estar já à sua disposição ali na livraria. Pai querido, é no nome de Jesus que eu clamo para que este material suba ao céu como oferta agradável diante dos teus olhos, e este material seja um instrumento teu para alcançar muitas e muitas vidas através da música. Nós queremos te louvar, Pai, pela atitude dos teus filhos, mas te louvar acima de tudo, porque o Senhor é o autor de cada uma destas músicas, o Senhor é o autor de cada uma dessas composições, o Senhor é o autor de cada uma destas letras, e o Senhor é aquele que deu o dom e o talento para os teus filhos glorificarem o teu nome através da música. Por isso eu quero não só consagrar ao Senhor esses materiais, mas invocar sobre eles a tua bênção, e declarar que este material vai ser um material que mais será vendido na história deles até hoje, porque algo sobrenatural envolve este projeto, e este projeto vem para cooperar e colaborar com o teu projeto. Por isso nós abençoamos a vida deles, consagramos ao Senhor este material e entregamos como oferta a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode depois ali na livraria ter acesso a este material, e eu quero junto com você agora compartilhar a palavra. Eu quero convidar você a abrir em Juízes capítulo de número 6, eu não vou pregar mais sobre Gideão, mas eu vou dar continuidade agora a algo que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu trabalhava com vocês esses textos. Juízes capítulo de número 6, verso de número 12. Juízes 6, 12. Preste muita atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração. E o tema desta mensagem é uma vida de milagres. Viu, Marquinhos? Uma vida de milagres. Olha aqui o verso de número 12. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, o quê? Homem valente. E olha o que diz aí na sequência, no verso de número 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, nos dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esta declaração de Gideão, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Esta declaração de Gideão é a declaração da grande maioria de nós em determinado momento da nossa vida. Em determinado momento da sua história, em determinado momento da minha história, nós indagamos a Deus: se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo esta situação? Se o Senhor é comigo, aonde estão as suas maravilhas? Se o Senhor é comigo, por que esta situação nos afligiu? Você está entendendo o que Deus está falando aqui comigo e com você? Ele está falando de algo que povoa a mente, o coração, o consciente, o subconsciente, o inconsciente de todo ser humano. E eu quero dizer para você que o fato de nós termos todos este padrão de comportamento indica que isso não nasce da sua cabeça, isso não foi ideia sua, não foi você quem criou esta indagação, não foi Gideão quem inventou estes argumentos, mas eles já estiveram presentes ou estão presentes hoje na vida de cada um de nós. Este pensamento faz parte de um conjunto de pensamentos chamados humanismo. E o humanismo, ele se caracteriza
pela visão humana das coisas. Você pode repetir isso comigo, só para ver se você está acordado aí? O humanismo se caracteriza pela visão humana das coisas. E o interessante nesse texto é que você vê a visão divina e a visão humana. No verso 12, que Deus diz? O Senhor é contigo, homem valente. Essa é a visão divina. E a visão humana: se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa miséria? Se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa pindaíba? Se o Senhor é comigo, por que a minha família está do jeito que está? Se o Senhor é comigo, por que essa situação não desgruda de mim? Você está entendendo aqui as duas visões ou não? E nós trabalhamos ao longo das últimas semanas com a visão humanista. E agora eu quero trabalhar com você na visão do reino de Deus. Quando Gideão pergunta: onde estão os teus milagres? E eu quero falar sobre uma vida de milagres. Por que os milagres são tão raros nesses dias? Alguém sabe me dizer ou não? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: por que os milagres são tão raros? Eu vi algumas feições daqui de cima que são impagáveis, devia ter fotografado. Tem gente assim. Agora responde assim para essa pessoa que está do seu lado: porque você não faz milagres. E por que nós não fazemos milagres? Porque nós fomos picados pela mosca do humanismo. Você pode dizer assim comigo: ai Jesus, eu fui picado por essa mosca. Sabe como é que a mosca do humanismo pica a gente ou não? Quando a gente vê uma situação e a gente quer resolvê-la com a nossa própria força e não dá certo, aí nós somos convencidos de que não tem saída. Eu passei por uma experiência aqui nessas duas últimas semanas, gente, que começou com a lista de Schindler, com a lista daqueles que eram os camaradas mais ponta firme da paróquia. Na hora que eu vi a lista, eu quase caí duro para trás, assim. Mas Deus imediatamente, Ele me livrou da mosca do humanismo. Ele diz assim: eu estou nesse negócio, e você vai ver um milagre. Aí, quando começou a coisa a andar, eu vi que a coisa funcionava, dava certo. E nós, todos aqui, fomos provocadores de milagres nos últimos dias. Sabia que você provocou um milagre? Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Fala: sabia que você provocou um milagre? Eu recebi uma lista dos provocadores de milagres. Nós tínhamos lá 90 e poucos provocadores com nome declarado. Tinha mais uns 90 que não colocaram o nome. Por favor, quando você for provocar um milagre, coloque o seu nome. Não importa o valor, não importa o tamanho da sua contribuição, não importa. Jesus deixou claro: a menor oferta possível, que era uma única moedinha de uma mulher viúva, velhinha, tocou o coração do Pai, mais do que todos aqueles que tinham naquele dia dado com abundância. É lógico que nós não dispensamos a abundância, viu? Pelo amor de Deus, não brinca com isso não. Você dá além do que você puder nos desafios, porque você vai receber além do que você imagina. Nós tivemos milagres tão grandes, para você ter uma ideia. Um casal aqui da igreja estava reunindo dinheiro, juntando dinheiro, para pagar o parto do nascimento de uma criança, que está para vir à luz nos próximos dias. E Deus tocou no coração para darem o dinheiro do parto. Vamos orar para nascer parto normal agora. Deus, na mesma semana, enviou o dobro. O dobro. Não precisa ser, pode ser agora cesariana, mas vai ser normal, em nome de Jesus também.
Você está entendendo o que eu estou falando? Tem um texto na Bíblia, onde Paulo escreve, eu não me lembro a que igreja, e ele louva a Deus pelos irmãos que deram além das suas posses. O que leva alguém a dar alguma coisa além das suas posses? Sabe o que leva alguém a dar alguma coisa além das suas posses? É a visão, é o olho. É o olho. O humanismo, ele exerce algumas características sobre a vida do ser humano. Sabe qual é a primeira característica do humanismo? Ele coloca o ser humano no centro. O humanismo coloca o ser humano no centro. Eu sei que isso é chato, tem gente que não gosta, mas você pode repetir isso comigo? O humanismo coloca o ser humano no centro. A pessoa mais importante para o humanista, é ele mesmo. Ai, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não merecia isso, eu sou muito legal. O profeta já tinha dito que ele tinha errado, que ele tinha pecado, mas ele fala, por que o Senhor fez isso comigo? Eu já falei por que eu fiz, você pecou, você errou, você, toda a tua casa, tua família. Vocês fizeram o que era mal perante o Senhor. Aonde estão os teus sinais? Aonde estão as suas maravilhas? Aonde estão os seus milagres? Segunda característica do humanismo. O humanista sempre questiona a Deus. Você pode repetir isso comigo? O humanista sempre questiona a Deus. E a terceira característica do humanista é que quando Deus fala, ele não ouve. Vamos repetir essa terceira? Quando Deus fala, o humanista não ouve. Você lembra que o profeta tinha falado com ele pouco tempo atrás ali, no diálogo de Juízes 6? Ele fala assim, você está nessa situação porque vocês fizeram o que era mal diante do Senhor. Ele não ouve. Daqui a pouco está o anjo falando com ele fala, mas por quê? Por que sobreveio isso? O humanista não ouve. O humanista só ouve o que ele quer ouvir. Ele tem um filtro nas orelhas assim, só passa o que interessa. Você conhece alguém assim? Só ouve o que interessa? Assim é o humanista. Dentro do mover de Deus nesses dias, nós percebemos mais uma característica do humanista. O humanista está tão preocupado com sua vida, com seu futuro, que o humanista é incapaz de achar que ele pode colaborar com alguma coisa que não seja relacionada à sua própria vida. Nós tivemos algumas frases de alguns humanistas, e eu não quero acusar ninguém, porque todos nós, em alguma área, padecemos desse mal, viu gente? Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo culto eu tenho que esclarecer isso, por dois motivos. Para vocês não acharem que eu estou acusando alguém, e para a gente não achar que é melhor do que alguém. Então todos nós somos iguais. Mas teve algumas pérolas de humanistas, que a gente sabe que tem algum recurso, dizia assim, na lata, tiro a queima-roupa, eu não tenho dinheiro para dar. Calma, neném, calma. Pensa bem, avalia o que você está falando. Primeiro que a gente não está atrás de dinheiro de ninguém. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de dinheiro. Eu gosto de gente, de pessoas. E a motivação do meu coração, ao trabalhar nesse projeto, a trabalhar na igreja, a ser pastor, é porque eu amo pessoas. Se eu amasse dinheiro, eu estava lá dentro da minha empresa, 24 horas por dia, me preocupando com os negócios que nós temos. Mas nossa vida está integralmente envolvida com este projeto. Aqui em Londrina, na região sul, no Brasil e fora do Brasil. Nós nos interessamos por pessoas, porque pessoas é a única coisa que nós levamos desta terra. Lá no céu não vai um cheque, um dinheiro, um cartão de crédito, mas pessoas vão. As pessoas vão nos acompanhar para a eternidade.
E o humanista não consegue entender isso. O humanista está preocupado demais. E o humanista é muito sincero. Quando ele diz, eu não tenho dinheiro, porque ele diz assim, olha, eu não posso abrir mão por causa do meu futuro. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu preciso guardar tudo que eu puder. Eu não posso. Porque o humanismo faz isso na vida do ser humano. Deus nos livre disso. Deus me livre disso. Deus livre você disso. Porque a palavra de Deus diz que o mover de Deus, ele é startado à medida que o seu povo se desprende. Tem uma outra passagem da Bíblia que abre a porta para uma nova dimensão. Porque se eu estou falando aqui de humanismo, existe o cristianismo. E o cristianismo é justamente a ruptura com o humanismo. O cristianismo é a ruptura com as coisas que nos prendem às realidades deste mundo. O humanista, ele enxerga apenas o que os olhos naturais veem e está preso à matéria, preso às suas realidades, porque existe alguém que de dia e de noite coloca as preocupações na sua mente. Se você vive exageradamente preocupado com as coisas, você tem grande chance de ser um humanista. Porque existe uma ordem para os cristãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade é própria do humanismo. No cristianismo, a ansiedade precisa ser levada aos pés do Senhor. Porque o texto lá de Filipenses que fala isso, ele diz assim, antes fazei conhecidas todas as vossas necessidades, com ações de graças, com súplicas. É assim que vive o cristão. Quando você vê a postura de Gideão, aonde estão os teus milagres? Sabe por que ele não via milagres? Porque no humanismo o milagre é abortado. Mas no cristianismo, o milagre faz parte da sua própria existência. A existência do cristianismo é marcada pelos milagres. Deixa eu ler um texto das Escrituras com você. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 7, verso 19. Eu só vou fazer a introdução a este tema nesta manhã. Lucas 7, 19, que fala a respeito de uma nova ordem, de um novo mover, de uma nova unção, de uma nova graça, de uma nova era, de uma nova etapa na vida do ser humano. Aí no verso 18 de Lucas 7 tem um subtítulo. Como é que é o subtítulo aí na sua Bíblia? João envia mensageiros a Jesus. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho. João Batista, ele tem uma vida paralela com a de Jesus. Eles se encontram no único momento da história dos dois momentos, aliás. Quando a barriga de Maria chega perto da barriga de Isabel. Isabel era mãe de João Batista, Maria é mãe de quem? Jesus. A Bíblia diz que quando uma se aproxima da outra, João Batista dá uma cambalhota dentro da barriga de Isabel. E aqui no verso de número, em João capítulo de número 1, verso 26, marca um outro encontro. Não fecha a Bíblia em Lucas não, eu só estou citando João 1, 26. Um outro encontro entre Jesus e João Batista. Quem se lembra onde foi? Na margem do rio Jordão. Quando João Batista olha para ele, João 1,26, e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles só se encontram nessas duas oportunidades.
Eles não têm convivência, embora fossem primos. Pelo menos é o que a Bíblia narra. No entanto, João sabia que ele tinha uma missão, porque João Batista passa o seu ministério público anunciando que viria o Salvador da humanidade, que viria o Rei dos Reis, que viria o Senhor dos Senhores, que viria o Messias. Só que João Batista tinha que sair de cena para que Jesus entrasse em cena, porque João Batista era o grande profeta da sua época e o grande pregador. E ele pregava sobre Jesus. E ali naquela situação, envolvendo Herodes, Salomé, Herodias, no momento de grande euforia, a menina que dança lá para o imperador fala: eu queria um presente. Ele oferece um presente, até metade do reino dele para ela. E ela fala: eu quero uma coisa só, a cabeça de João Batista. Porque João Batista estava confrontando os pecados da mãe dela, que estava traindo, estava envolvida com o imperador que era casado. E aí é concedido o desejo da menina, a cabeça dele é cortada, mas antes disso ele estava no cárcere, estava na prisão. E João Batista envia mensageiros a Jesus, e olha o que ele diz aqui: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Verso 20: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João Batista o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você está ouvindo aqui o que significa o estabelecimento de uma nova ordem? Você está ouvindo aqui o que significa o estabelecimento de uma nova realidade, de uma nova vida, de uma nova situação na vida de cada um de nós? Porque nós, em determinado momento, fomos capturados, fomos tomados cativos. Em determinado momento, você e eu caímos na armadilha do inimigo. E a armadilha do inimigo é a armadilha de Gideão. Nós nos tornamos humanistas, nós passamos a interpretar as coisas de Deus, as coisas do mundo, as coisas desta terra, segundo o nosso próprio ponto de vista. E nós começamos a agir com a nossa própria força, e agora ficamos muito desanimados, desolados. Aonde estão os teus milagres? Aonde estão as suas maravilhas? Assim é a realidade do humanismo. Mas agora aqui, esse texto de Lucas 7 marca uma nova etapa na vida do ser humano. E João Batista sabia que ia morrer, e antes de morrer ele queria saber se o Messias era de fato Jesus. E Jesus responde a pergunta dele com muitos sinais, com muitos prodígios, com muitas maravilhas, porque ele mostra a característica do reino de Deus, a característica da nova ordem que depois mais para frente é batizada de cristianismo. E eu quero que vocês sejam batizados no cristianismo. Eu quero que a sua vida seja batizada no cristianismo. Eu quero que você e eu possamos abandonar o humanismo. Nós vamos deixar de ser humanistas. Você vai deixar de ser humanista. Sua casa vai deixar de ser humanista, sua família vai deixar de ser humanista, e nós vamos nos tornar cristãos, cidadãos do reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Senão eu paro e começo tudo de novo.
Existem dois tipos de vida, existem dois modelos. O humanismo foi fundado no Jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto da árvore que não era para comer. O que motivou Eva a comer e se tornar a primeira humanista? É bom para mim, é bom para mim, é bom para minha casa, é gostoso, é saboroso, vai me fazer bem, eu gosto, eu quero. Essas são algumas frases do humanismo. Depois você pega, você que tem uma internet em casa, entra lá, os 10 mandamentos do satanismo. Todos eles são focados no homem. E o primeiro mandamento é: amarás a ti mesmo sobre todas as coisas. Sabia disso? Amarás a ti mesmo sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento do satanismo, que quando você lê satanismo, leia humanismo. Amarás a você próprio sobre todas as coisas. Sabe qual é o segundo mandamento do satanismo? O seu pensamento e a sua opinião vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o segundo mandamento. Tem gente que já está triste, eu já fui rebaixado a humanista, agora estão querendo falar que eu sou satanista. Não, o Senhor é contigo, homem valente. Mas nós caímos em armadilhas, gente. Você e eu caímos em armadilhas. Sabe qual é o meu papel como pastor? Não é ficar aqui fazendo gracinha para ocupar o tempo de vocês, não. É trazer palavra que mude a sua vida. Porque antes de ser pastor, eu tenho que ser um profeta de Deus aqui. É trazer palavra que vai libertar, que vai curar, que vai restaurar, que vai quebrar cadeias. E as cadeias, elas são colocadas na nossa mente, no nosso coração, de uma forma muito sutil e muito legítimas. Porque afinal de contas você está passando por lutas, por dificuldades, por aflições, por angústias, e ninguém pode negar isso. E aonde estão os teus milagres e os teus feitos maravilhosos, que esse pastor fala sempre? Não é assim que a gente ora? Essa oração humanista. Mas João Batista precisava descansar, precisava partir em paz, porque a vida dele tinha um propósito, anunciar o reino. E ele pergunta, chama 2 discípulos, vai lá e pergunta para Jesus se eu posso partir em paz, se é ele mesmo o Messias, porque se ele não for o Messias, eu vou lutar e não vou permitir que cortem minha cabeça, mas se ele for o Messias, pode cortar a cabeça, os braços, as pernas, porque eu vou para o céu feliz, porque eu cumpri a minha parte. E a hora que os discípulos dele voltam e falam, olha, o camarada está curando, está libertando, está pregando o evangelho, está fazendo milagre, João Batista descansou. E aqui é iniciada uma nova ordem, aqui é iniciado um novo mover, aqui é iniciada uma nova corrente, aqui é iniciada uma nova realidade que rompe com a antiga. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o elemento essencial para que o milagre aconteça? Com uma palavra. Qual é o elemento essencial para que o milagre aconteça? Terceira chance. Qual é o elemento essencial para que o milagre aconteça? Todos erraram. Você acha que a ressurreição de Lázaro foi um milagre ou não? Estava morto, fazia 3 dias e ressuscitou. Foi um milagre ou não? Foi. Ele teve fé, Lázaro? Não. Então o que indica que não é fé. Você pode falar assim comigo, assim, ó. Sabe qual é o elemento essencial para que o milagre aconteça? Nunca mais você vai esquecer disso. Uma necessidade. Você pode dizer isso comigo? Uma necessidade. Quantos aqui tem uma necessidade? Nós estamos mentindo todos. Nós temos muito mais do que uma.
São diversas necessidades, mas uma só já é suficiente. Uma necessidade é o elemento básico para que o milagre aconteça. Quando você vê Jesus respondendo a pergunta dos discípulos de Jesus, ele não fala assim: o Senhor é Messias ou devemos esperar outro? Ele não fala assim: olha, fala lá para João Batista que eu tenho muita fé. Ele fala isso ou não? Não, ele fala: os surdos ouvem, os cegos enxergam. Ele está falando do quê? De necessidades sendo supridas. Esse é o mover do cristianismo, não é mover de fé. Eu tenho muita fé. Então, eu tenho uma fé que, só tendo fé para acreditar, quanta fé que eu tenho. Cristianismo não é isso, não. Cristianismo é a gente ter necessidade e gerar um mover que vai trazer solução a esta necessidade. São 3 passos que eu e você precisamos conhecer para ter uma vida de milagres. Essa ministração não vai terminar aqui hoje, eu quero pregar só mais 5 minutos. A primeira delas é você abraçar o sobrenatural. Por que é necessário abraçar o sobrenatural? Porque o humanismo, se o humanismo é fixar você com cola super bonder no natural, o cristianismo quer descolar você do natural e colocar você no sobrenatural, que começa no espiritual. Estou sentado aqui, estou vendo aqui na minha frente, lá em cima, o Arthur e a Juliana. A Juliana não podia dar à luz, não podia. Fez tratamento, fez. Chegou a fazer inseminação ou não? Estava se preparando para isso, mas não podia ter filho. Ela creu no sobrenatural, porque pelo natural ela não podia ter filhos. Tentou anos. Mas o sobrenatural, ele ignora o natural. Mas o humanismo, ele fixa a sua ideia, a sua mente, o seu coração no natural. E o cristianismo quer tirar o natural e colocar o sobrenatural. Quando os discípulos de João Batista vêm e perguntam: é você o Messias ou devemos esperar outros? Qual foi a resposta dele? Não, sou eu. Aqui, ó, tem até carteirinha de Messias, tenho aqui, ó, registrado, firma reconhecida. Tem a gravação do momento que Deus falou: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi isso que ele falou ou não? Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, e o reino de Deus é anunciado aos pobres. Você está entendendo? Jesus falou de coisas que não eram naturais. Jesus mostrou que no reino de Deus é um reino de milagres, sobrenatural. Lembra do humanismo de Gideão? Aonde estão os teus milagres? Jesus conhecia o coração dos homens. Ele sabia que só tinha uma linguagem que iria mostrar. Por isso hoje é necessário que eu e você possamos dar passos de fé. É por isso que é necessário que hoje eu e você provoquemos milagres, porque isso é cristianismo. Humanismo é você reter para você, e não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. O humanista é por natureza, por essência, egoísta. Egoísta ao ponto de subjugar até aqueles que estão à sua volta. O cristão, ele é liberal em todas as áreas, porque sabe que ele não vive do natural, mas do sobrenatural, e isso em todas as esferas da nossa vida. Quando Nicodemos, que era um dos principais religiosos da sua época, vai ter com Jesus de noite, e fala: Rabi, eu sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus responde o que para Nicodemos? João 3,3: em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele significa que o velho homem morreu, o humanista tem que morrer.
O lado, o coração, a mente humanista de cada um de nós tem que morrer. Ela não pode coexistir com o cristianismo. Às vezes as pessoas perdem o interesse de vir aos cultos porque nós falamos uma linguagem que ela não entende. E ela cansa e não vem mais. Porque se eu estou falando de coisas naturais, as pessoas humanistas entendem. Mas se eu estou falando de coisas sobrenaturais, os humanistas ficam loucos. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Sabe o que Nicodemos perguntou para Jesus? Como pode um homem sendo velho voltar para dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo? Porque o humanista só entende as coisas naturais. Aí Jesus volta e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Aí ele ficou louco. Não vou ver, não vou entrar. Me explica melhor. Ele fala: o vento sopra de um lado para o outro e você não vê, mas você sente. Assim é aquele que é nascido de Deus. Você não vê, mas você sente. E eu quero desafiar você que está aqui me ouvindo nesta manhã a se abrir para o sobrenatural, para sentir as coisas de Deus. E não viver só fixado no natural. E nós vamos ensinar aqui nas próximas semanas a fazer milagres, a provocar milagres. Mas existe um segundo ponto que eu quero falar com você. Segunda coisa: faça o que Jesus disser. Quando a gente fica aqui pregando e falando, e foi tão lindo nesses dias que algumas pessoas fizeram o que Jesus disse. E eu peguei um testemunho só, que é o desse casal que doou esse recurso, e eles falaram que Jesus mandou doar. Olha que coisa mais linda. Talvez Jesus tenha falado com muitas pessoas, mas alguns responderam: para trás de mim, Satanás. Não vou doar coisa nenhuma. Que doar o quê, rapaz? Está brincando comigo? Brincando coisa séria? É assim que a gente vive. Tem coisa que parece loucura. Eu, há muitos anos atrás, eu estava numa reunião de oração, às 9 horas da manhã, no prédio nosso, era ali na Vila Nova. Estava com um problemaço lá na empresa, eu estava assim agoniado. Eu que dirigia. Não, era na Vila Casone? Faz tempo, hein? Na Vila Casone. E eu sei que eu estava lá com um problemaço, e eu orei e tal. Senhor, não vou nem falar o tamanho do problema, que eu vou ficar com vergonha. E daí tinha um camarada do meu lado. Ele falou: também tem uma necessidade. O problema meu é que meu carro está caindo nos pedaços. O carro do cara estava podre, até o documento estava podre. E eu falei: eu com um problema desse tamanho, esse cara me falando de carro podre, ocupando a atenção de Deus. E a hora que eu fui orar com o camarada, eu falei: então vamos orar de 2 em 2, um ora pelo outro. E eu peguei justamente aquele cara. Da hora que eu estava orando pelo carro podre dele, Deus falou: dá um carro para ele, rapaz. Eu falei: que jeito, Deus, estou aqui numa situação. Isso foi 9h30 da manhã, 1h da tarde, ele estava com o carro novo, documento assinado, recibo, tudo, porque Deus falou. Deus mandou. E uma semana depois, aquilo que parecia ser intransponível, era impossível, foi superado, foi vencido. Fazer o que ele disser. Esse foi o conselho de quem? De Maria. Maria falou isso. Quando que ela falou? João capítulo de número 2. Transformação da água em vinho. Jesus estava ali na festa de casamento, e festa de casamento não é essa miséria que é o dia de hoje, um dia só, não, era uma semana de festa. E acabou o vinho. Imagina o cara comendo torta com água. Ia ficar ruim, né? Acabou o vinho, foram lá em Maria: acabou o vinho aí. Intercede aí com o homem para nós. Maria falou: vai lá e fala com ele. E faz tudo o que ele disser. Daí Jesus falou: pega umas talhas de água, que era coisa absurda, porque talha de água é água para purificação. Judeu, se você usar talha de água para pôr vinho dentro, ele manda você para o inferno com tripa e tudo, porque aquilo é sagrado. Jesus pega, enche a talha de água. E os caras vão lá e, muito temerosos, enchem a talha de água. Agora leva para o mestre Sala provar. E a hora que o mestre Sala prova, tinha transformado em vinho, mas não em qualquer vinho, era o melhor vinho.
Então, para fazer milagre, tem que fazer o que Jesus manda. Quando você estiver diante de uma situação, para ouvir Jesus. Não é você que vai fazer um milagre só de bonitão, não. É uma palavra da parte de Deus que vem, que vai abrir a porta para o sobrenatural. Jesus mandou eu dar o carro para o camarada. Eu não pensei duas vezes, se pensasse a segunda não tinha dado, mas dei. E foi a primeira. Fazer o que ele disser. Sabe qual é a maior característica do humanista? Ele ouve tudo, mas não obedece nada. O que tem de gente que eu aconselho, vai para lá. O cara só vem para saber minha opinião, mas ele já está com a mala pronta, passagem comprada para ir para o lado oposto. E vai, e se arrebenta. E sabe o que acontece? Vem o restinho do grupo dos humanistas e vem descer o pau no pastor depois. Por que você não aconselhou? Mas eu aconselhei. Por que você não falou? Eu falei. Por que você não cuida? Eu cuidei. Mas deu tudo errado, mas a culpa não é minha. Eu falei a verdade, quis andar por outro caminho. O humanista age assim. E gente, não vamos fazer cara de santo aqui não. Tem muito humanista. Nós somos muito humanistas. Eu tenho comigo a esperança que nós venhamos a nos converter nesses dias. Vamos deixar de ser humanista. Em nome de Jesus. Humanista é melindroso que só vendo. É uma bênção, só não pode contrariar. Contrariou, sai de baixo. Não respeita ninguém, nada. Então, gente, segundo passo para provocar milagre. Faça o que Jesus manda. Ah, mas eu acho melhor. O que você acha para mim pouco interessa e tão pouco para Deus vai dar errado ainda. É certeza que vai dar errado o que você acha. Faça o que Jesus disser. Tem uma historinha que eu conto todo o culto para ver se vocês entendem. Sabe daqueles dois que foram lá para ressuscitar a morta? Não aguenta nem ouvir mais, né? É aquilo lá. Eu lembrei das palavras do mestre e repeti as palavras do mestre e a mulher ressuscitou. Se você não sabe da história em respeito aos que já estão cansados, eu não vou contar para você. Compre o CD da semana passada que você vai ouvir. Nova moda de vender CD agora é essa. Faz o que o mestre manda. Vai buscar uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para essa situação que você está vivendo? Palavra? Deus? Vai buscar uma palavra, ora, jejua. Vai buscar uma palavra dele e ele vai te dar uma palavra. Eu vou orar, Deus vai te dar uma palavra hoje. Aqui, ainda de ser embora. E o terceiro passo. Creia no Senhor dos milagres. Eu quero que você abra comigo, nós vamos encerrar aqui. Mateus 9, 28 e 29. Mateus 9, 28 e 29. Mateus 9, 28 e 29, nós vamos encerrar. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Mateus 9, 28 e 29, é o que está escrito aí na sua Bíblia. Vamos ler a partir do 27? Como é que está escrito aí no começo? A cura de quê? Cego é aquele que não? Cego é aquele que não? Se você não nascer de novo, você não vai? Não é por acaso que isso está aqui. Talvez nós tenhamos mais do que 2 cegos aqui nessa manhã. Tem muita gente que não está vendo o reino de Deus. E eu quero orar pelos cegos. E eu talvez precise também ser curado da cegueira da minha vida em algumas áreas. Verso 27 de Mateus 9. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi.
E tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. E Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Você acha alguma coisa diferente nesse texto? A pergunta de Jesus diz assim: você crê que eu posso fazer? Parece uma pergunta simples, não é verdade? Mas por que os milagres não acontecem? Porque a gente olha para nós mesmos quando nós vamos orar por um milagre. Quando você vai clamar por um milagre, o humanismo faz uma coisa. Sabe o que o humanismo faz no coração do ser humano? Sabe o que o humanismo faz? Ele fala: e os teus erros? E os teus pecados? Porque na nossa cabeça humanista, sabe quem está apto para fazer milagre? Quem é perfeito. E você acha que tem algum perfeito aqui ou não? Acha ou não? Qual é a cabeça do humanista? Eu tenho que jejuar 150 dias, tenho que fazer uma penitência, tenho que dar uma oferta boa para a compra do prédio, eu tenho que ler muito a Bíblia, daí eu vou orar, aí talvez o milagre aconteça. É assim que o humanista pensa. Porque o humanismo, ele lança no nosso rosto a nossa miséria, a nossa debilidade. E Jesus agora, o que ele faz nessa nova ordem, nesse novo mover? Ele pergunta: você crê que eu possa fazer isso? Não estou falando de você, eu já sei que você não pode. Você tem pecado, você está estrupiado, você está cego, mas você crê que eu posso fazer isso? Você crê que Jesus pode fazer? Você crê que Jesus pode resolver? Você crê que Jesus pode salvar? Você crê que Jesus pode curar? Por que você crê e eu creio? A Bíblia narra 137 milagres. Se eu não me engano, de Jesus foram 20 e poucos. Mas em João 21 está escrito que Jesus realizou tantos milagres que nem todos os livros da terra seriam capazes de conter o testemunho deles. Então a especialidade de Jesus é fazer milagre, ponto. Aonde ele ia, ele fazia milagre. Até na terra dele, que o povo não cria, e aqui desmistifica a questão da fé. Eles não criam nele, mas ele ainda assim curou alguns aleijados, enfim, fez ali milagres, mesmo sem o povo crer. Mas agora ele pergunta para mim e para você: você crê que eu possa fazer? Você crê que eu possa fazer? Diz Jesus: não é você, não é sua fé, não é o seu mérito, sou eu, Jesus. Você crê que eu possa fazer isso? Se você crê, fique em pé agora no seu lugar. Dobraram ante outros deuses.
profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas para um novo tempo, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Eu quero desafiar toda a igreja a fazer uma oração. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que tantas vezes eu fui dirigido pelo humanismo, pelos meus pensamentos, pelos valores humanos, ignorando a Tua palavra, o Teu conselho, e por isso os milagres se apartaram de mim e da minha vida. E hoje eu reconheço o meu pecado e eu confesso com a minha boca e me arrependo no meu coração, e eu declaro: eu não serei mais humanista, mas a partir de hoje eu vou ver e vou entrar no Teu reino. Eu tomo posse da Tua palavra e de uma experiência com o Deus da palavra, que hoje toca o meu coração para transformar a minha vida. Eu me abro para o sobrenatural. Eu decido buscar uma palavra de Jesus, e eu vou crer nela e vou me mover por ela, crendo no Senhor, crendo em Jesus, não nas minhas forças, não na minha capacidade, mas crendo em Jesus. Eu declaro: eu verei milagres, eu provocarei milagres, eu viverei uma vida de milagres, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus está levantando Um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. o choro já durou, é chegado amanhecer. Você pode sentar um minutinho só? Eu tenho alguns recados para te dar. E eu quero dizer uma coisa para você. Você vai buscar a palavra de Deus, e Deus vai te dar uma palavra. Se você tem vivido por um tempo de muita luta, presta atenção no que eu vou dizer. Se ajoelhe com a sua casa, com a sua família. Se você não tem eles do seu lado, faça isso sozinho. E clame por uma palavra de Deus. Às vezes a gente fala tanto: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E esquece de ouvir a Deus. Deus quer te dar, mas Ele quer te dar uma palavra. Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar o escape. E depois você vem testemunhar para mim, porque eu quero, junto com você e com a igreja, glorificar o nome do Senhor. Deus vai dar uma palavra para você, em nome de Jesus. Você vai agir segundo esta palavra, como fizeram os serventes naquele dia da multiplicação, da transformação da água em vinho. Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Amém? Os 3 améns aí vão ser muito. Oh, glória a Deus. Tem um recado, um filme que vai passar, 1 minuto o filme. Pode projetar aí?
Cadê o filme, Marquinhos? Tem filme aí? Não te falaram nada? Então tá bom. Falha técnica. Esqueceram do filme.